só pra gente ver as perguntas de repente. Já estamos ao vivo. O que é isso aqui agora? Cria uma sala agora. Não. Olá! Nossa, já tem 13 pessoas! Vamos ver aqui. 15. Vamos lá, gente. Que hoje... Carol, tu te prepara que depois eu vou te chamar, guria. A Carol que teve aqui, com o marido dela, lembra? Tem que baixar aí. Que ela teve aqui, que ela tem a cadelinha dela, Bila. Ah, sim, sim. A Carol, ela também já teve a questão do explante. E a Carol vai vir aqui falar muita coisa depois. Ó, eu tô sem óculos, eu não vou conseguir ler muita coisa aqui. Até vou pedir pro Guto, de repente, ficar mais aqui olhando. Mas... Rafa entrou. Joia. Glorinha, Mariela, Nanda Lázares. Boa, Paula. Oi, Paula. Cadê o Juba? A Paula tá devendo uma visita aqui. Fran. Gente, hoje o assunto é tão sério. O assunto é tão sério. Que ela me trouxe. Que eu trouxe essa pessoa aqui que teve de perto, que viveu muita coisa em relação a esse assunto, né? Que é o explante de silicone. E por isso eu fiz questão do Guto estar aqui. Porque ele mais do que ninguém, né? Ele mais do que ninguém acompanhou tudo. E aqui, ó, tem uma folha só de perguntas para o Guto, ele nem sabe. Tem uma folha que eu vou fazer perguntas para o Guto. Mas no momento vamos começar diferente. Fazem 8 meses que eu retirei a minha prótese. E simplesmente o que eu tenho para falar para vocês, o meu relato de caso é: existe a Bila com silicone e existe a Bila sem o silicone, completamente diferente. Uma pessoa com vontade de viver. Olha, eu tenho até vontade de chorar de tanta coisa que eu passei. Porque num primeiro momento, o Guto foi contra, na verdade, a retirada da prótese. E eu tenho certeza que muitas mulheres, elas se veem, elas estão passando pelo que eu passei. Então, o que acontecia? A gente tem muitos sintomas, e esses sintomas não aparecem em exame nenhum. Tu vai tentar fazer o exame. Então, por exemplo, eu tinha muita palpitação. Procurei o cardio, fiz todos os exames e dava tudo normal. Processos alérgicos terríveis. Falta de ar, assim, eu tinha crises horríveis. E tudo que a gente ia procurar um porquê, um exame, para entender o que estava acontecendo com o corpo, tu só falava assim: não, isso é coisa da tua cabeça. A gente só escuta essas questões, né? Não, isso não existe, isso é coisa da tua cabeça, esses sintomas não estão aí, é tu que tá criando isso, essa questão toda. E num primeiro momento, na verdade, o Guto foi muito contra, né, Guto? Eu queria que tu falasse um pouquinho o porquê que tu era contra, o que tu pensava. Na verdade, a Bila, boa noite todo mundo, né? A Bila ela tava atrelando a mim, que eu era contra, porque era relativo à estética, o que não tinha nada a ver. Eu vinha passando aqui alguns meses, alguns dias, algumas semanas terríveis. Os últimos 90 dias aqui em casa foi terrível. Brigas assim. e brigas e brigas, foi uma coisa... Deixa eu falar? Tudo bem. Daí assim, então assim, foram 3 meses assim, os últimos 3, principalmente quando ela disse que ela ia fazer, foram terríveis porque ela assim, ela totalmente desequilibrou. Ela desequilibrou geral, assim. A gente vinha num ritmo de vida tranquilo, e ela começou a ter mais informação sobre o silicone, e as reações começaram, parecia que estava somatizando, tu lia e a coisa acontecia, e as coisas foram ficando cada vez pior. Então assim, eu era contra nada, ela atrelou a estética que não tinha nada a ver, e sim o desequilíbrio dela, porque realmente ela desequilibrou total, assim.
inclusive no trabalho. Inclusive no trabalho. O rendimento não... Porque ela tinha um volume de trabalho legal e ela foi largando, e as coisas, e assim, ela foi desanimando, ela foi definhando, né, que eu acho que é importante isso aí, às vezes as pessoas não entendem por que algumas coisas acontecem, ao ponto de na antevéspera da cirurgia, ela ter uma crise, uma hiperventilação ali na sala. Eu achei que era alguma coisa assim, né, uma discussão, que a gente tava naquela coisa, eu estava preocupado porque ela estava totalmente desequilibrada, e ela hiperventilou, e eu cheguei lá, ela estava roxa e o ar não entrava. O hiperventilou é que eu não conseguia respirar. Eu não conseguia mais respirar e puxava o ar e o ar não vinha. E eu cheguei ali, ela estava roxa, a boca toda roxa, prestes a desmaiar. E aí foi assim, ó, foi terrível, porque não tinha reação, não tinha o que fazer naquele momento, até que a coisa foi controlando, foi baixando, e a gente conseguiu sentar e dormir. Mas assim, nada a ver com estética, nada, zero de estética, porque ela falou, porque tu tá preocupado, porque disso. Eu falei, eu nunca pedi pra te colocar. Não. Eu nunca pedi pra te ir no cirurgião pra isso, pra aquilo outro, nunca pedi nada. Isso é muito interessante, acho muito importante frisar isso assim. Lógico que algumas pessoas acham que o homem vai estar totalmente atrelado à estética. Eu estou falando do caso aqui de casa. Aqui em casa não era atrelado à estética, e sim à saúde dela. Ela estava debilitada, eu tinha muito medo do que podia acontecer na cirurgia, tanto que ela na cirurgia, o pós-operatório dela foi terrível. Uma cirurgia que ela podia ter acordado em meia hora depois, ela levou quase 2 horas para a gente sair. Na verdade, a gente acabou saindo no final do dia do hospital, uma coisa que era para ser rápida. Então, assim, mas assim, valeu a pena. Tudo valeu a pena, né? Então deixa eu falar um pouquinho. Quais eram os sintomas que eu sentia? Que num primeiro momento... Então, por exemplo, assim, ó, como eu falei, dores nos rins. Era algo que eu nunca imaginei que poderia ser da prótese. Porque o que se sabe já hoje, daí depois comecei a estudar a questão da prótese, eu conheci esse processo da prótese em 2019, e essa questão toda que eu comecei a estudar, eu comecei a entender que o silicone, né, o gel blend do silicone, aquela coisa que tem mais de 40 substâncias tóxicas, ele se aloja em fígado, em rim, no cérebro e no baço. Então, as dores que eu tinha no rim eram coisas tão absurdas. Eu tive 2 crises que eu fui parar no hospital, né? E não tinha o que melhorasse, então eu passei realmente por muitos sintomas, e eu escrevi aqui pra vocês, ó. Então, o que eu tinha? O que a prótese de silicone trouxe pra mim? Memória ruim, dores articulares, muitas alergias, eu não podia comer nada, que eu tinha erupções de tudo, eu ficava inchada, era algo terrível. O meu cabelo começou a afinar, eu comecei a ter queda de cabelo, as minhas unhas, elas ficavam onduladas, o meu intestino tinha sangramento, eu tinha palpitação, muita falta de ar, que foi o que o Guto comentou naquela hora ali, várias feridas no corpo, pele ressecada, as dores que eu tinha no seio eram coisas assim, parecia que alguém fincava uma faca no meu peito, meus olhos inchados. Quem me acompanha aqui, acabei de postar ali, aquela foto que eu postei aqui no meu último story, o que é? No dia da cirurgia, eu tirei a foto, e 5 dias depois é a segunda foto. Então assim, ó, eu acordava num estágio aqui do meu rosto que era absurdo. Eu comento com o Guto que, às vezes, no espelho, eu não me reconhecia no espelho. Não era eu. Hoje eu olho no espelho e eu falo, não, essa aqui sou eu. Muita dor nos rins e o catabolismo, que é que o Guto falou que eu tava definhando. E realmente, gente, vocês sabem o quanto que eu como, né? Vocês acompanham o quanto que eu como aqui que eu vou postando. E na verdade eu só definhava, eu emagrecia. O meu braço era muito fino, a minha perna era muito fina, eu tava definhando, as minhas costelas apareciam. O Guto falava, meu Deus, tu tá muito magra. Então assim, Guto, não tenho o que fazer, eu não sei o que fazer, o que tá acontecendo comigo. Então assim, aconteceram muitos sintomas. E como eu falei lá no início,
Eu procurava um motivo para aquilo e não existia. E eu comentava com os médicos sobre o assunto e todos, não é do silicone, não é. E eu tinha certeza que era, na minha intuição eu tinha certeza que era, até que no último médico que eu fui, né, que ele me questionou, não é, Deus, então eu quero pagar para ver. Eu vou pagar, eu quero retirar para ver se são esses sintomas do silicone ou não. Ô Bila, aqui ó, a Camila Ismânia. Gente, falei isso essa semana, que parece uma faca no meu peito. Fiz um exame e o médico falou que era do esforço físico, porque a prótese está tudo ok. Então, aí eu fiz a tomografia da prótese. A minha prótese, gente, ela tá aqui. A minha prótese, ela não está rompida. A minha prótese, ela está tudo certinha. Eu coloquei aqui no saco porque na cirurgia houve um rompimento dela, tá? Ó, aqui. Ela tem o vazamento dela aqui, tá? Mas ela não estava rompida na cirurgia. Não, né? na cirurgia ela não estava rompida. Nem no exame deu tudo certinho. Só que no retirar houve ali um rompimento da prótese. Só que a prótese, a gente vê assim, ó, ela é uma coisa murcha. Ela é murcha. Por quê? Porque se sabe, isso aqui é uma prótese de 20 anos, né? Então, com o tempo, isso aqui foi vazando, um suor, mesmo ela não estando rompida, ela vaza na nossa corrente sanguínea e essa substância tóxica é depositada em alguns órgãos, né? Então, ela não estava rompida. E isso tem que ficar muito claro. Por quê? Porque o FDA, né, que seria a Anvisa dos Estados Unidos, ele já comprovou que desde o dia que entra a prótese no corpo da mulher, né, vai começar ali um suor desse gel tóxico, né? Então eu acho muito importante realmente falar isso, porque até então, assim, ó, quando eu coloquei a prótese foi maravilhosa pra mim. Eu precisei da prótese porque eu tive 2 filhos, o meu seio ficou murcho e eu queria a prótese, né? O Guto nunca pediu isso. Era uma questão minha. A mulher coloca silicone pra ela mesma, não é nem pro marido. Só que aquilo fez muito bem pra mim na época. E quando eu decidi tirar, né? Hoje, esse ano eu faço 47 anos, eu vi que eu não precisava mais daquele amuleto, né, que muitas mulheres precisam. Bela, uma pergunta aqui da Grazi, ó. Da Grazi Besbate. E as dores após a retirada da prótese? Por que o organismo forma uma cápsula ao redor do silicone? Isso. Doeu após a retirada? Não senti nada. O pós-operatório do explante, nos primeiros ali, eu não senti dor, eu não senti nada. E as dores, dia a dia, foram sumindo. Principalmente a minha dor no rim. Qualquer movimento que eu fazia, eu tinha uma dor aqui atrás na lombar, era uma coisa horrorosa. E essas dores, elas foram sumindo dia a dia. E eu falo, todos esses sintomas que eu falei pra vocês, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 14 sintomas que a prótese me trazia, eu não tenho mais nenhum. Bom, o principal que eu não coloquei aqui, libido. Eu não tinha libido nenhum. Depois da prótese, Augusto. Tá bom. Não, mas é legal se eu falar, a questão do libido é assim, ó. Tava no automático. Tava bem no automático. E realmente foi uma coisa que eu notei bastante que mudou em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Na verdade, assim, acho que a Bila ficou com mais confiança do que ela já tinha depois de ter tirado o silicone do que quando ela tinha o silicone, sabe? Assim, ela ficou mais, ela tá mais disposta para tudo, na verdade, né? O libido é só mais uma das coisas que melhoraram após a retirada. Porque assim, ó, o humor melhorou, irritabilidade melhorou, libido melhorou muito, melhorou mesmo. Você achava? Não, se achar não, continua. Ela falou de comer, liberar o dragão que tem ali dentro, né? Agora mesmo assim não tem mais hora e o apetite dela tá terrível. E eu tenho uma moça que segue a gente aqui, que ela já veio fazer a trilha 2 vezes. Faz 2 semanas que eu vi um depoimento dela, depois até vou te falar, não vou falar aqui quem é, mas eu vi que ela
estava reclamando de dores que ela tinha, que não sei o que ela tinha mudado a alimentação dela, e aparece uma foto dela de costas assim, e ela tá com todas as costelas aparecendo. Eu ia te falar outra semana, e eu tenho certeza que tem alguma coisa a ver ali. Com essa questão com tóxica. Essa questão tóxica do silicone. E é tão interessante esse processo, assim, ó, fiz questão de colocar esse body, o Guto não deixa eu mostrar o meu seio, né, olha que ele me viu com esse body aqui, dele assim, que isso? Tu não vai mostrar teu peito, né? Eu assim, não. Mas olha aqui, gente, eu tô me amando, eu estou me amando. Não que ela não se amasse, né? Agora é o nível hard, né? Tá no top, né? Mas eu tô me amando sem peito, eu falo, eu sou uma mulher despeitada. Eu já era despeitada antes, agora sem silicone, eu sou muito mais despeitada. E eu tô me amando, eu não tenho peito. Meus sutiãs são sutiãs juvenil. Daí ela acha que ela tem 15 anos de novo. Eu acho que eu tenho 15 anos. Não, mas assim, eu tô me amando. E eu lembro muito bem, Guto, que tu tinha comentado numa das... que o Guto me acompanhou em 2 consultas com o médico. E eu lembro muito bem o Guto e o médico tentando me convencer a, de repente, trocar a prótese, né? Não retirar e ficar sem, mas trocar a prótese. E eu lembro que tu comentou assim, em 6 meses tu vai colocar outra prótese. Foi? Tu acha que eu devo colocar? Não, eu não acho que deve colocar. Na verdade, tu tem que fazer o que tu quiser. Mas o que era o meu questionamento, o que eu falava pra ela? Porque ela ia se olhar no espelho pela vaidade dela, porque ela colocou pela vaidade dela, e ela faz todos os procedimentos que ela faz estéticos pela vaidade dela, eu nunca pedi pra ela fazer. Né? Ela faz porque ela quer. Ela, inclusive, ela sabe a minha opinião do que eu acho sobre todos os procedimentos estéticos. Eu acho que as pessoas elas têm que envelhecer, elas não precisam ficar largadas, jogadas, mas acho que elas têm que saber que elas têm que envelhecer, não precisa carinha de 15 anos quando tu já tem 50, 60, 70. Ela sabe o que eu penso disso, né? Mas assim, eu dizia que era em relação a ela. Daqui 6 meses tu vai vir aqui e vai dizer, olha, eu vou ter que colocar de volta porque eu não tô me gostando. Mas ela ouve ao contrário, ela se aceitou na boa. E também assim, ó, pra mim tá legal, não tem nada de ruim não, tá bom. Não, até porque essa aceitação, é claro que o meu peito com prótese, ele era muito mais bonito. Quando a gente retira a prótese, fica uma coisa horrorosa, fica realmente sem. Agora que se passaram 8 meses, já tem uma gordurinha, eu consegui ganhar massa, o meu braço pegou aqui uma massinha, eu tô mais forte. É de comer. Mas um exercício que é bom, nada. Mas comprou uma bicicleta... Choveu sem parar. Não choveu não. Choveu! Não choveu, tá ali a bicicleta ali, ó. Choveu, eu não consegui andar de bicicleta, mas enfim... eu consegui ganhar essa massa e eu vi que o seio ficou muito, já deu uma crescidinha. E se não crescer, não tô nem aí também, porque claro que não vai crescer o seio. Mas o que eu quero dizer é que as dores que eu passei, os sintomas que eu tinha, eu sentia que eu tava morrendo. Eu sentia exatamente isso, que eu estava morrendo. Eu que ando com a bike mesmo. E eu sentia que eu estava definhando e todo esse processo. Então, hoje, quando eu me olho no espelho, mesmo eu achando que o meu seio com silicone, ele é muito mais bonito do que o sem silicone, o prazer de se olhar no espelho e de se sentir bem não tem preço. Uma que eu lido com saúde. Eu comecei a ficar num processo tão louco, porque eu disse, meu Deus, eu consigo resolver a vida de tantas pessoas e eu não estou conseguindo lidar com a minha. O que está acontecendo? E eu olhava o meu sangue, eu via uma questão tóxica. O que mais me levou a ter essa questão de entender que existe algo tóxico dentro do meu corpo foi que eu não coloco toxina para dentro, eu não como errado, eu tento fazer tudo o mais saudável possível e eu olhava o meu sangue e o meu sangue estava cheio de coisas, de corpo estranho, de toxinas. Eu via o meu sangue, eu falava, não pode ser o meu sangue. E cada vez mais era algo terrível. E por mais que eu fizesse, né, a desintoxicação profunda, por mais que eu fizesse todo esse processo, eu não dava mais conta, porque a carga tóxica era muito maior, né, do que eu conseguia retirar. Eu consegui controlar os meus sintomas por uns 3 anos. Eu já vinha sentindo vários sintomas há 3 anos
E aí eu fazia minha desintoxicação e resolvia todo esse processo. Principalmente as dores aqui lombares, que a gente fala que seriam as dores do rim. Então, o que eu fazia? Eu tomava o meu carvão, eu fazia minha desintoxicação e me aliviava. Ficava ali uns 3 meses sem dores, daqui a pouco começava novamente as dores. Até hoje a gente conversei com a Bia sobre isso, a Bia cuida do nosso marketing aqui, e ela tá nesse mesmo processo. Ela desintoxica, ela fica 3 meses bem, depois ela volta a ter as dores. Só que vai chegar uma hora que o nosso corpo não consegue mais lidar, que não vai mais funcionar a desintoxicação. Então, algo muito importante que vocês precisam saber. Todas as pessoas que fizerem o explante de silicone devem fazer uma desintoxicação celular. Por quê? Porque a carga tóxica, ela é alojada em célula. Quando a gente tira a prótese de silicone, né, a resposta do corpo ela é muito rápida. Por quê? Porque aquele agressor para de formar uma ação do sistema imunológico na questão da rejeição. Fato. Só que a carga tóxica de todos os anos tá na célula, não tá mais na corrente sanguínea. Porque num primeiro momento fica na corrente sanguínea, depois é depositado em célula. E isso tem que ser limpo, porque senão os sintomas não vão embora. Se eu não tivesse usado a homotoxicologia, eu ia ter as minhas dores no rim até agora. Então, muitas pessoas que estão olhando aqui, muitas mulheres que estão olhando aqui, já fizeram o explante e não tiveram a melhora total de todos os sintomas, está faltando desintoxicar o corpo. É fundamental. Eu atendo várias mulheres, preparando elas para fazer a desintoxicação e preparando elas depois que retiram a prótese, porque é necessário limpar o corpo. Quem ainda tem sintomas, está faltando limpar. Tá, para de falar um pouco. Tá, olha aqui, ó. Renata Carvalho, você fez mastopexia, é isso? Não. Eu tava tão desesperada, porque assim, ó, a minha cicatriz é só na parte de baixo. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Não vou não. Só pra deixar ele nervoso. Ah, não, então pra mim pode fazer o que tu quiser. Posso mostrar meu seio? Ah, faz favor. Ai, para, né? Eu tô brincando contigo. Não sei. Mas olha aqui, a minha cicatriz é só na parte de baixo. Eu não queria diminuir, até porque o meu seio já era pequenininho, a minha prótese era pequenininha, de 180, então não era muito grande, eu não tinha pele sobrando. Então, eu não queria fazer outro corte para fazer diminuição, enfim. Eu só falei assim, ó, retira de mim e fecha. Eu não quero fazer mais nada. Então, eu não fiz cirurgia, eu não diminuí, não fiz nada, tá? Eu também não precisava, né? Então, é porque ela era pequenininha, né? Isso, já era pequena. Já era pequena e continua pequena. A Camila tá perguntando se é mais caro fazer a cirurgia da retirada. Gente, assim, ó, eu estou desesperada pelas mulheres que estão passando por isso. Eu não posso reclamar da minha cirurgia. Minha cirurgia, eu acredito que ela ficou dentro de um padrão do que seria fazer uma retirada, tá? Eu paguei ali em torno de 9 mil reais a minha cirurgia, mas eu sei que mulheres médicos estão cobrando até 30 mil reais para fazer a retirada, porque na verdade eles não querem fazer essa retirada, então eles colocam o preço lá em cima. Por isso que eu falo, quem está pensando em colocar, pesquisem sobre o assunto. Por quê? Porque pode dar uma reação logo em seguida, ou logo mais adiante, ou de repente com 20 anos, como foi o meu caso, tá? E depois para retirar vai ser mais complicado tu achar alguém que te entenda, os valores vão ser mais caros, então é muito mais caro hoje retirar do que colocar. Mais alguma pergunta? Não, aí? por enquanto não. Deixa eu ver mais aqui que eu vi. Pega a tua relação. A tua lista aqui, as minhas perguntinhas pro Guto, ó. Na questão assim, ó, hoje assim, quando tu me olha sem roupa, é muito feio sem silicone? Não, não é. Não, é que antes era bem diferente, né? Antes era uma coisa, né, volumosa. Mas passa, né? Antes era diferente, né? O que mais que eu fiquei de te perguntar? Quer ver, ó? Bom, quais as principais diferenças, então, que tu
viu assim? Quais as principais que tu olhou, hoje que tu olha assim? Então, já falei, eu acho que Tá. a disposição mudou totalmente para todas as áreas, já falamos aqui, a disposição mudou toda. A questão da memória. A memória, gente, memória. Lembra que eu falava contigo? Eu falava, o Guto falava comigo, daqui a pouco eu perguntava a mesma coisa, daqui a pouco eu perguntava a mesma coisa. Eu lembro Não, de é cansativo, é cansativo. Eu lembro de um dia que ele assim, ó, não, tu não tá me perguntando isso aí de novo, né? Que era muito repetitivo, eu perguntava as mesmas coisas, porque pra mim ele não tinha falado. A questão de tu perder a memória, né, de tu ficar, a gente fala, né, que é a névoa mental. Isso é um fator porque o silicone se aloja no cérebro realmente. Isso traz a névoa mental. É muito comum isso realmente acontecer. É que assim, ó, também tem todo o conjunto da obra, né? O desequilíbrio que te dá. A falta, tu come, a alimentação não é boa. Tu come, nada tá bom. Toda comida é pouca. Tu vai tentando achar o sabor da comida vai perdendo total. Então assim, as coisas o contexto todo vai deixando tudo ruim. Tudo ruim. Vai ficando tudo ruim, insuportável, pra falar bem a verdade. Ó, e dentro em 2000, o que eu queria falar pra vocês, ó. Então, a doença do silicone, ela está dentro da síndrome ásia. Então, a síndrome ásia foi falada a primeira vez em 2011. Já se falava em síndrome ásia, que contém a doença do silicone. E a doença do silicone tem aqui uma lista de critérios maiores e critérios menores que podem trazer no corpo. Então, olha só. Critérios maiores que as pessoas podem ter: dores no corpo, inflamações gerais, fraqueza muscular, fadiga, distúrbios do sono, manifestações neurológicas, falta de memória, boca seca. Esses são os critérios maiores. Dos critérios menores: problemas intestinais, doenças autoimunes e escleroses. Basta ter 2 desses fatores aqui, desses critérios, para te se enquadrar numa síndrome ásia. Então, de tudo que eu li aqui, dos sintomas que eu tenho e desses que eu acabei de ler, né, quem tá aqui me escutando e de repente se identificou com alguma coisa, podem pesquisar sobre o assunto síndrome ásia ou doença do silicone, que vocês estão nesse processo aí. Que horas são, Guto? São 20 e 21. Tá. Eu tenho 2 convidadas que vão participar aqui. Na verdade, a Carol, que eu vou chamar ela, já vou chamar ela, vou procurar ela aqui. A Carol foi a primeira pessoa que me deu o alerta de todo esse processo da doença do silicone. A Carol, ela já estava passando por esse processo e como eu falava muito na limpeza do corpo, em homotoxicologia, nesses cuidados, ela falou assim, ó, Bila, tu precisa levantar a bandeira de todo esse processo porque isso aconteceu na minha vida e a gente precisa alertar as pessoas. E aí por isso eu pedi pra Carol participar dessa live aqui junto hoje, né? E eu quero que ela fale. Eu vou tentar achar ela aqui. Carol, se tu puder chamar aqui, deixa eu ver se eu consigo chamar a Carol aqui. Adiciona ali embaixo, ó. Adicionar aqui. Carol, vamos ver. Carol. 200 Carol agora. É Gutierrez. Se a Carol puder chamar, deixa eu botar aqui Gutierrez pra ver se vem melhor. Aqui, ó. Não melhorou. Continua meio assim. Não, nessa questão da visão, gente, eu tive eu não. Deixa eu só terminar aqui de falar pro relato. Nós estávamos, eu lembro, em Porto Alegre. E o Guto pediu para eu ver, a gente estava tirando assim, Bila, enfim. Eu olhava, eu não enxergava. Eu fui chegando perto do carro, eu não enxergava e via tudo turvo. E eu fui chegando perto, deu assim, ó, meu Deus do céu, eu tô ficando cega. E isso é uma questão da doença do silicone, ela traz questão de embaralhar a vista, de tu não ver nada pela frente. Então isso melhorou, eu já consigo ver um pouco melhor, eu tenho a minha falta de vista normal. Mas o que eu estava passando com o silicone foi algo muito, muito mais. Carol, seja bem-vinda em nossa live. Oiê, boa noite.
Tudo Boa bem? noite, tudo bom? Eu queria, Carol, que tu falasse um pouquinho da tua experiência em relação a todo esse processo, porque tu foi o meu anjo em me alertar e hoje nós estamos aqui juntas para ser anjo de outras pessoas, porque Isso aí. eu falo que eu voltei a viver depois que eu retirei meu silicone. E eu queria que falasse da tua experiência, porque foi algo muito marcante na tua vida. Verdade, Bila. Na verdade, eu coloquei a minha prótese de silicone em 2014 e os meus sintomas iniciaram no mesmo ano. E eu fiz uma pesquisa de consultas em vários médicos, em várias especialidades, porque eu estava com alguns sintomas que ninguém sabia dizer o que que era, sintomas estéticos, faciais, e passei por várias especialidades médicas até chegar num diagnóstico de doença autoimune em 2015. E durante 2 anos, de 2015 a 2017, eu fiz um tratamento para doença autoimune, que hoje eu tenho uma doença autoimune e trato ela. Na verdade, não trato mais, porque ela está totalmente estabilizada, né? Mas eu fiquei 2 anos tratando, usando imunossupressor, corticoide, ácido fólico, antidepressivo, medicação para poder descansar, dormir, relaxar a musculatura, e nada disso resolvia o meu problema. Os problemas só agravavam. Depois de incansavelmente várias consultas médicas, eu cheguei até um determinado médico, que foi em outro estado, e ele me levantou essa hipótese de poder ser através de um adjuvante essa causa toda da doença autoimune. E aí, enfim, em 2018 a gente marcou a cirurgia, fez, retirei a prótese de silicone, retirei a prótese de silicone com o mesmo médico que colocou, porque quando eu visitei ele no consultório, ele mesmo me olhou e atestou, dizendo que realmente eu estava com uma síndrome ásia, que era em função de um adjuvante. Tirei a prótese em 2018 e desde então eu simplesmente estabilizei todo o meu quadro, fiquei com sequelas, tenho consciência disso, mas nunca mais precisei usar nenhum tipo de medicação, nunca mais tive nenhum efeito adverso das medicações que eu vim usando até então. Te conheci, fiz toda a minha desintoxicação. Isso só agregou ainda mais saúde para mim. Te falei sobre o meu caso, a gente se conheceu pessoalmente e, tipo, nova vida. De lá para cá, nova vida. Muitas coisas mudaram e estou aqui hoje para falar um pouquinho e colaborar com todo mundo que quiser ouvir. Eu tive uma doença chamada esclerodermia, que é uma doença autoimune, que ataca a face, faz algumas sequelas em relação a atrofias da musculatura. E isso para mim foi algo assim que foi um divisor de águas em relação a todos os adjuvantes que a gente encontra pelo caminho da vida, que às vezes a gente se cobra de querer estar mais jovem, mais bonita, mais feliz e acaba se intoxicando em vez de se embelezar, em vez de se embelezar, a gente acaba mais era se prejudicando, né? É verdade. Esse alerta que tu está falando, até vamos levantar aí a bandeira em função hoje, né, desses preenchedores. Hoje estão colocando preenchedores no seio, preenchedores no glúteo, preenchedores no rosto, preenchedores na boca. Esses preenchedores a gente tem que também ter aí uma ressalva, porque pode se transformar aí num adjuvante nessa Uhum. questão, virando aí uma síndrome ásia e trazendo sérios problemas. Muito Sim. bem lembrado que a Carol falou. A Renata Paiva está dizendo que ela sentia a face dela tremer também. A A face o quê? Renata, Ela sentia a face tremer. Ela Eu também teve. tive esse sintoma nitidamente, claramente, e posso dizer que hoje ele está muito controlado, muito, muito. é impressionante, né, Carol? Assim, às vezes, quando tu colocou, foi a questão de estética também? Foi. Foi a questão de estética, foi a questão daquela imposição do social, de que o padrão tem que ser esse. E eu acho que talvez se eu não tivesse passado por isso, eu não tinha essa mente hoje tão aberta, mas não colocaria. Se fosse hoje, se eu tivesse essa informação que eu não tive, isso é muito importante falar, porque eu já tinha passado por uma gestação de risco e quando eu cheguei para fazer essa cirurgia,
uma das coisas que eu mais cogitei foi, vai acontecer alguma coisa? Vou ter algum problema de saúde? Tenho risco? Não, vai ficar linda, maravilhosa, não tem risco. O único risco que tem é como qualquer outra cirurgia, e na verdade existem riscos, e isso hoje está mais do que comprovado, né? Talvez se eu tivesse tido essa informação lá atrás, eu teria pensado 2 vezes antes de colocar, né? Então, é essa informação que agora, esse movimento, né? Onde vocês podem acompanhar vários Instagrams que tem ali, né? O explante de silicone, silicone free, apoio ao explante, enfim, tem Perigos do silicone, tem perigos do infinitos, né, Bila? silicone. Muito, muito. Então, assim, ó, são grupos de alerta, por quê? Porque não existe esse alerta da classe médica. Não existe. Tá? E eu vou dizer para vocês que eu me senti desamparada em relação, quando a gente vai fazer as consultas, eu sei que várias mulheres que estão escutando aqui agora, elas estão sentindo a mesma coisa, e que se algum médico está aqui me escutando, eu peço, pelo amor de Deus, acolham essas mulheres, porque as mulheres estão morrendo. Teve semana retrasada, a Rosa, eu acompanhei o caso dela, ela tirou a vida dela por não ter aguentado as dores que ela vinha. Então, assim, imagine tu tirar a tua vida porque tu não tem mais o que fazer, né? Porque tu não aguenta mais um processo. E as mulheres estão nesse sofrimento, e sabe o que a gente só escuta? Isso é coisa da tua cabeça. E não é, isso é físico, está acontecendo aqui no nosso corpo e é muito sério. Então eu faço um apelo. Os médicos que estão aqui escutando, se vai chegar algum médico, acolha com essas mulheres. E tem outra, um médico que se especializa hoje em retirada da prótese vai desmanchar, porque as mulheres estão procurando no Brasil inteiro, no mundo inteiro está acontecendo esse movimento, né? Então, abracem essas mulheres. Só deixa eu contribuir aqui, que eu acho que aconteceu. Também tem uma coisa assim, a gente fica tão preocupado com a situação da cirurgia, eu estava muito preocupado com a cirurgia, porque a Bila estava se encontrando num quadro totalmente destrutivo, assim, né? Tava debilitada, não dormia, não comia. Esse, pô, mas tu já não tá legal, tu tá desequilibrado, porque assim, só aí, porque nós moramos só no Guilherme, né? Nós moramos nós dois. A gente tem nosso filho não mora mais aqui, o André na época não estava aqui, estava ficando em Criciúma. A gente mora, eu tô vendo o desequilíbrio dela diário, né? Então, assim, ela não tem condição de enfrentar uma cirurgia. Então, tu vê, eu ficava muito preocupado com essa situação. Ainda vai encarar uma cirurgia desse jeito aí, né? E, assim, porque essa questão de colocar ou retirar é uma cirurgia. Não adianta dizer que não tem risco. Tem risco, tem risco sim, tem o risco. Então, assim, o procedimento é rápido, aí tu vai para lá, o procedimento é 2 horas, entra aqui, mais uma horinha lá, aí tu fica 5 horas, tu fica com a cabeça tu tá na rua com a tua cabeça a milhão, né? Tu já tá entendendo como é que a tua mulher entrou. Então, assim, se tem a possibilidade hoje de não fazer, eu acho que é melhor não fazer. Mas o risco de tirar a prótese, Guto, ele é muito maior do que o de colocar. E a gente passou por isso e eu não senti absolutamente nenhuma dor no explante, nenhuma. A gente fica com aquelas bolsinhas depois, né, para coletar ali o seroma, para não, enfim, dar muito edema. E aquilo ali não me incomodou nem em nenhum momento. E na hora que eu coloquei, foi uma cirurgia que foi desconfortável. Foi agressiva, né? E a própria cirurgia do explante... Hã? A Bila não... Não, eu tive que colocar. Eu fiquei 10 dias com a bolsinha, mas não senti desconforto nenhum. E uma coisa que é importante a gente falar, é uma cirurgia muito mais agressiva, porque é uma cirurgia que tem que ser retirada a cápsula em broco, né? E não é qualquer cirurgião que hoje está apto a fazer isso, e isso é fundamental num processo de cura e de desintoxicação do corpo através dos metais pesados que o silicone apresenta, né? Que são, como tu falou, mais de 40, né, Bila? Nós, tanto o cirurgião quanto o anestesista, eram meus amigos. Então,
Quando ela saiu lá da coisa, não tinha nada, não estava repuxando, não tinha um músculo que estava preso, a cápsula saiu inteira, não tinha nenhum problema, não tinha problema nenhum. Mas a dor era horrível. Realmente, se a dor acontecia, não estava acontecendo aqui de ligar, não tinha uma ligação, não estava puxando um nervo, alguma coisa nesse sentido. Então, Mas assim, é que o gel Blessed, o vazamento do gel, ele isso, acontece então, por si só, total- independente de ter extravasamento, ruptura, contratura, seja lá o que for. Isso aí é uma coisa que a literatura é já nos importante diz, dizer, né? né? Existem artigos já falando sobre isso. E muita gente diz que não é comprovado ainda cientificamente, não dá para entender, porque é comprovado. Tem artigo sobre isso. Se a gente acompanhar, né, quantas mulheres que já deram seu relato de serem outra pessoa quando retira aquela carga tóxica, gente, se fala que é a comprovação da população, né? Porque realmente estudo científico, eu não sei se vai haver algum, se eles vão permitir algum, né? Se a classe médica vai permitir isso, de sair essa questão toda. Mas a população, as mulheres que já retiraram e comprovaram, é incrível a mudança. Mas, Carol, eu só tenho que te agradecer de estar aqui, né? Como eu falei, tu foi meu anjo que me fez esse alerta. Foi em 2019, eu lembro como se fosse hoje todo esse processo, que eu comecei a fazer essa luta em 2019. Eu lembro a primeira postagem sobre o explante de silicone, foi feita em 2019. Então, realmente de lá para cá foi essa luta e levantamos essa bandeira, né, para essas mulheres que, ó, pensem 1000 vezes antes de colocar, porque para retirar vai ser mais caro, tu não sabe o que vai acontecer, as lesões que vão vir, então assim, ó, fica o alerta mesmo, né? Verdade. Eu tive a sorte de conseguir tirar pelo plano de saúde, coisa que hoje eu acho que é raríssimo, mas é porque eu tinha um diagnóstico de doença autoimune, provavelmente a minha genética já favorecia isso, e a colocação de um adjuvante foi o gatilho, e isso foi identificado por 3 peritos médicos e eu consegui tirar pelo plano de saúde. Mas hoje em dia está cada vez mais difícil, por quê? Porque isso já é um novo nicho de mercado na área médica. Exatamente, exatamente. E valeu muito a participação aqui, lindona. Isso aí. Te espero aqui no sítio para vir aqui passear aqui de novo. Combinado. Um beijo, casal. Ó, beijo pra Bila. Tá, vou dar um beijo na Bila. Tchau. Eu vou chamar agora, vamos ver se a Aline já tá aí. Aline, vamos ver aqui. Como é que eu faço para colocar a Aline? Vamos ver. Enquanto isso, eu vou ler aqui, ó. Tá. A Lavínia, eu tenho a prótese e tenho dores inexplicáveis, ela está dizendo. Ai, olha, eu sei que vocês estão passando, gente. Aline, se tu puder me chamar. Aqui, Aline. Deixa eu ver se ela já tá aqui, porque a Aline ia atender. Convidei. Vamos ver. Vai ficar gravado essa vez? Vai ficar gravado, vai gente. Ficar gravado. Vou tentar pelo menos, né? Vamos ver se tirar a gravação. Ó, as minhas dores são nas costas. Então, eu tinha muitas dores nas costas. Eu tinha muitas dores, na verdade, na lombar, era uma coisa horrorosa. Vamos ver aqui. Na verdade, eu tinha dores em tudo, gente. Assim, ó, eu parecia realmente uma velha e eu me sentia que eu tava definhando. Eu chamei a Aline, vamos ver se ela vai estar por aqui. Que horas são? Que a Aline ia atender? São 8h37. Não sei se a Aline vai estar ali. Mas, enfim, a Aline, ela foi a que fez o detox aqui no sítio. Eu lembro. A Aline, ela fez um detox aqui no sítio e a gente começou a conversar sobre o assunto. Não respondeu. E a Aline, ela falou assim, ó, Bila, eu não como e eu não consigo emagrecer. E a gente fez a desintoxicação, tá? E nada funcionava pra Aline. Até que eu falei, Aline, é a tua prótese. Vamos buscar a questão da tua prótese, vamos tentar retirar a tua prótese, vamos lá, que tu precisa dessa questão toda. E, gente, foi incrível. A Aline tinha dores horríveis.
ela parava no hospital, várias crises. No último mês, ela teve várias crises. Vê se abaixou o som. O pessoal tá... Baixou o som? Ué? O som ficou baixo. Ué. E agora, gente? E agora, tá bom o som? Como é que tá aí? Tu pergunta, calma. Melhorou o som? O som ótimo. melhorou? Beleza. Então tá. A Josi, ó. A Aline, dores e crises, ela relatava. Então, a Aline, gente, era algo terrível. Ela foi parar várias vezes no hospital, até que ela retirou a prótese e ela emagreceu mais de 15 quilos. Mais de 15 quilos. Foi muito rápida a ação dela. Ela desinflamou, ela emagreceu, as dores foram embora. Ela fala que ela voltou a viver também, assim, ó, que foi algo absurdo. Chegou ali uma pergunta? Não, é a Lavínia de novo. Tá. O último dos sintomas são feridas na pele que não cicatrizam nunca, entre dores no ombro e na coxa esquerda, insônia, sobrepeso. Vivo dias desesperadores e vou me programar para fazer um explante. O que acontecia comigo de feridas? Apareciam várias feridas no meu couro cabeludo. Eu tinha uma ferida que ficava aqui direto, que ela vinha, ela formava uma casca e ela saía, era o tempo inteiro. Então, assim, ó, apareciam feridas no meu corpo, né? Que são as feridas? É o sistema imunológico jogando a toxina para fora. Então, essa toxina, ela pode sair de várias maneiras ou ela vai ficar num primeiro momento na corrente sanguínea e depois depositada em célula, mais ou menos em fígado, rim, baço e cérebro. São os principais órgãos que é pego pelo silicone. Eu acho que a Aline não vai estar aqui. O pessoal está entrando de novo, o pessoal deu uma saidinha e está voltando por causa do som. Ah, tá. Mas eu acredito que a Aline não... Daqui a pouco ela chama qualquer coisa. E fica aqui, alguém tem mais alguma dúvida, gente, em relação a esse assunto? Assim, ó, eu até então, até do caso da Rosa, onde ela perdeu a vida dela, eu falava assim, ó, quem quer colocar silicone, coloca, né? Eu já coloquei um dia e naquele momento aquilo foi importante para mim. Hoje eu levanto a bandeira, não coloque. Não coloque, porque podem acontecer coisas horríveis e isso não é relatado quando tu está no consultório ou quando tu está conversando com algum médico, isso não é relatado. Hoje eu levanto a bandeira, não coloquem silicone, porque isso vai trazer uma carga tóxica para o corpo de vocês. Cadê tuas perguntas? Não tem mais nenhuma ali para responder? Vamos ver aqui. Bom, a questão do silicone, né? É muito falado que a tendência a tu ter câncer no seio, de mama, né? Ela é muito maior, então tu tu aumenta essa proporção no teu corpo, né? Então isso também é algo que a gente nem pensa. Então é algo muito sério mesmo. Ó, se fala do linfoma anaplásico. O que mais que eu marquei aqui pra vocês? Eu acho que é isso que eu tinha que falar pra vocês, gente. Eu precisava fazer esse alerta, porque realmente eu me sinto outra pessoa em relação a tudo que eu passei, né? Eu só agradeço a oportunidade de, no momento, eu conseguir retirar, né? Até de ter, de repente, a questão financeira, porque eu sei que muitas mulheres estão aí, ó, batalhando, tentando guardar dinheiro para fazer a retirada e cada vez mais essa cirurgia está mais cara e mais cara. Então, assim, ó, é algo desesperador. E será que não pode procurar um cirurgião? Então? Não, mas não um cirurgião plástico. Um cirurgião. E agora? Acho que tem que ser um cirurgião plástico, enfim. Mas, assim, é algo bem sério mesmo e eu só tenho que agradecer realmente a oportunidade que eu tive de retirar isso do meu corpo e voltar a viver, tá? Muito obrigada por estar aqui.
compartilhem essa live para, de repente, maridos ou maridos que querem alertar suas mulheres, ou mulheres que querem retirar e os maridos não entendem. Por isso que eu fiz questão do Guto estar aqui hoje, porque eu passei por esse processo, assim, ó, e é muito importante a gente ter o apoio deles, né? Então, assim, obrigada realmente por compartilharem isso e eu fico até emocionada, assim, ó, de lembrar tudo que eu passei. Mas, assim... Ali alguém pediu para falar sobre o pós-operatório, né? É que o teu pós-operatório foi diferente, né? O pós-operatório da Bila foi bem tranquilo. O meu pós-operatório, na verdade, assim, ó, eu não estou falando para vocês fazerem, tá? Eu vou dizer o que eu fiz. Como eu trabalho com saúde, e eu uso produtos naturais que são como antibiótico, é um anti-inflamatório e é um antitóxico, eu não usei antibiótico, eu não usei remédio para dor e eu não usei mais nada. Eu usei os meus produtos. Então, nem remédio para dor eu usei. Então, o meu pós-operatório foi algo maravilhoso, assim. Os remédios para dor estão tudo ali guardados. A gente comprou, mas acabou não usando. Pra mim foi muito, muito, muito tranquilo a retirada, né? É uma cirurgia para o médico pior? Porque ele vai ter que fazer uma limpeza maior. Mas eu acredito que de todas as pessoas que eu já conversei que fizeram o explante, todas passaram muito, 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 muito bem. Então, assim, olha, cuidem da saúde de vocês, é o nosso bem maior. Ó, a Mônica ali, ó, tá falando que a minha vida é outra após 4 anos de explante. 4 anos, Mônica, que maravilha. Eu estou com 8 meses do meu explante e assim, ó, e estou vivendo plenamente. Eu estou muito feliz pelo que eu estou vivendo nesse momento, né? Tô com 47 anos. E me sinto muito melhor do que os meus 30, do que os meus 20. A maturidade e essa segurança, o Guto falou, hoje, e realmente é isso, eu me sinto muito mais segura. Num primeiro momento eu precisava da prótese, lá quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu precisei da prótese para me afirmar e ter segurança. A doutora é beleza, acho que eu não sei o que é. É libertador, mas mais de 40 mil explantes em São Paulo. Olha só, meu Deus, que informação incrível. É impressionante, assim. E é libertador, é essa palavra, assim. Eu me sinto muito mais leve, muito mais feliz emocionalmente. Me sinto maravilhosa despeitada, é essa palavra. E só tenho que agradecer vocês aqui. Ó, beijo pra todo mundo, né? É isso aí, qualidade de vida. Beijo pra todo mundo e muito obrigada pela participação de vocês, da Carol. Eu não consegui trazer a Aline aqui, mas no outro momento eu até chamo a Aline pra gente falar sobre o caso dela, que vai ser bem importante. Se despede aí, Guto. Boa noite, valeu. Não tá faltando nada? Acho que não. Não? Tá tudo certo. Não vai pedir pra jantar? Vamos jantar. Tá louco, cara? Já fez Só a janta? come. Já fez a janta? Ó, quero agradecer aqui, ó, o Guto por participar, tá? Não é sempre que ele tem essa, né, disposição aqui. Não, mas o assunto é sério. O assunto é sério. E muito obrigada por estar aqui, tá? Bem. Obrigada pelo apoio que tu sempre me deu, obrigada por tudo. E quero agradecer aqui, ó, na frente de todo mundo, o quanto tu é um marido especial, o quanto tu me faz feliz e o quanto eu sou feliz aqui do teu lado. Tá bom. Te amo, tá? Tá bom, também te amo. Beijo, gente! Até!